Então, quando a gente vê criar valor, o ser engolido por IA, acredita que eu vou falar de IA, né? Eu não vou falar de IA, não vou dar conceito de IA. Existem N definições de IA, da mesma coisa, por exemplo, que N definições de serviço, N definições de conhecimento. Eu vou buscar pensar, né, o que acontece nas organizações, o que pode acontecer nas organizações, em termos de se preparar para isso que está aí, né? Eu me lembro do professor de mestrado, quase 40 anos atrás, ele dizendo o seguinte, uma palavra que a gente usa muito: toda a rotina que eu puder capturar, eu vou automatizar agora ou no futuro. 40 anos atrás, tinham rotinas que a gente nunca imaginava iam ser automatizadas, e a gente está vendo automatizadas hoje. Está vendo o quê? A máquina ocupando o espaço do ser humano. Então, é um agente humano tendo um agente não humano ocupando o espaço dele. Daí, eu gosto dessa frase do ancestral, né, que diz que eu sei que não sei. Eu sei que não sei, mas muita gente pensa que sabe tudo, né? E nesse saber tudo tem um ponto muito importante, que é a questão de entrega de valor e o que é valor, né? Então nós temos que pensar sempre na equação valor. Valor é o que atrai. Quer dizer, a gente pode ter a função inversa de valor, que está aqui, que é o obteve sobre o esforço, né? Que é o custo-benefício. Estão assistindo isso aqui, talvez vão chegar ao final do tempo. Por quê? Porque vocês vão perceber valor nisso. Então, o que eu falar aqui, se vai servir ou não vai servir, depois vocês vão ver. Mas vocês vão continuar aqui assistindo isso nessa percepção de valor. E o valor não está em mim. O valor está numa relação entre o que eu estou falando aqui e o interesse de vocês. Então, eu poderia dizer que esse vídeo, essa fala, é uma fala onde eu estou trazendo uma reflexão sobre: eu vou ser engolido por IA ou não? Eu vou ser engolido por uma máquina? Vou ser substituído por uma máquina ou não? Então, se vocês perceberem valor nessa fala, o que vai acontecer? Vocês vão continuar até o final. E vão dizer, vão recomendar para alguém. Esse é o ponto-chave. O valor está na relação, não está em mim. Está na relação que eu crio com vocês. E aí tem um conjunto de produtos que estão aqui. Nós temos carros, tem um anel. Aquele anel sai mais caro que o carro que está em cima. Tem uma natureza. Tem aquele filme que agora ganhou Oscar, como muitos outros ganharam. Será que vai ganhar? Não vai ganhar? Eu fui ver o filme e disse, não, esse filme vai ganhar Oscar. Teve gente que disse que não vai ganhar Oscar. Está lá os meus cachorros, o meu carro, né? Eu adoro. Tem um barco, eu não tenho um barco, né? Alguns de vocês vão ficar bravos comigo. Estão vendo ali em cima tem um prato feito. E embaixo tem um outro prato, né? Sabe qual é aquele bichinho que está ali embaixo? É um cuy. No Peru, o prato tradicional é cuy. Sabe o que é um cuy? Procurem. Entrem na internet, escrevam cuy Peru. E vocês vão, que bichinho que é aquele que está ali. Aí entra a questão de valor. Para alguns tem um valor, para outros tem um valor alimentício. Agora eu trago, vamos pensar um olhar diferente, porque aquilo ali que estava lá, que a gente falou, pareciam coisas mais genéricas, organizações, tinha água, tinha um carro, tá? Mas tem o quê? Tem o serviço público. Muitas vezes nós vemos o seguinte: o Brasil seria um país muito bom se toda a estrutura pública não fosse essa, ela fosse diferente. Mas não, existem várias vezes que a instituição pública presta valor, entrega valor para a sociedade, interage com a sociedade. E aqui estão alguns. O sistema de saúde brasileiro tem críticas, mas tem melhorado constantemente ao longo dos anos, buscando o quê? Agregando valor, né? A CAPES eu vou usar o sistema Brafitec, né? O Brafitec é uma interação com organizações francesas buscando desenvolver os alunos de lá e os nossos alunos, buscando ter melhores engenheiros. Escolas estaduais, escolas públicas, formando excelentes alunos extremamente competitivos. Escolas técnicas que se tornaram universidades, estou falando aqui da UTFPR, tá? Estou buscando ela, talvez alguém sempre fique bravo. O problema de botar uma figura é que sempre vai ter alguém que diz assim que foi esquecido.
Né? Então, esses são pontos muito importantes. E se a gente pensar e olhar isso aí, como porque olhar o resto, tá? O que eu passei antes, tem um ponto importante. O ponto importante nisso é que essa agregação de valor não acontece por obra e graça do Espírito Santo. Eu costumo sempre dizer isso, o seguinte: as coisas não acontecem de graça, as coisas acontecem porque um conjunto de esforços foi despendido, riscos foram corridos. Não era certo que o acordo com as universidades francesas desse certo, deu certo. Não é certo que a gente montar um sistema de ambulâncias que funcionasse, desse certo, está dando certo. Tem falhas, mas está funcionando. A Embrapa é um exemplo de sucesso no Brasil, em termos de pesquisa e criação de valor. Hoje a nossa economia depende, e no futuro sempre vai depender da nossa capacidade de produzir alimentos. Agora, será que é só isso que a gente tem que fazer? E daí muitas vezes a gente para e pensa, fica olhando, tá? O gatinho não quis olhar para o sol, quis olhar para mim, é o meu gato, num lugar onde eu tiro as fotos de manhã e fico tentando imaginar o que vai acontecer. E eu volto no passado, quando eu entrei na instituição, no ITA, para dar aula, né? E tinha Embraer, orgulho. Até hoje, sempre quando falam de Embraer, eu tenho orgulho. Mas por quê? Se a gente olhar, são décadas de esforço, passando por N situações, com liderança de transformação. Bom, eu poderia ter aqui Petrobras, poderia ter Vale do Rio Doce, poderia ter outras organizações, mas por que Embraer? Porque Embraer é conhecimento na veia. É conhecimento na veia. E um ponto muito importante: risco, sorte, risco, dedicação e conhecimento. Ali se cria conhecimento. Nós temos, começou lá com o ITA, né? Mas não é porque tinha o ITA. Se criou um ambiente todo de desenvolvimento, de engenharia, de competição. A Embraer pode ter começado a fazer aviões, o Bandeirante, para nós, mas ela não está pensando em nós. Por exemplo, o projeto do Xingu, o Xingu comercialmente deu errado. Se vendeu 50 aviões para a França e mais alguns aqui para o Brasil. Ok, mas o que aconteceu com o Xingu? A Embraer desenvolveu o conhecimento de ter cabines pressurizadas. Daí veio o que? Veio Brasília, um sucesso. Quer dizer, a gente vai criando, a gente vai correndo risco e vai desenvolvendo conhecimento. Vai se tornando competitivo. A competição, a capacidade de competição, de novo, ela não vem de graça. Ela vem por a gente tomar risco, vem por desenvolver, tem por correr atrás, né? E tem um pouco fator sorte. A gente não pode esquecer esse fator sorte. Tem pessoas que criticam para mim e dizem, muitas vezes eu ouço, não, tem sorte quem trabalha. Não, eu concordo. Se tu não trabalha, se tu não corre atrás, a sorte não vai vir. Aí fica jogando na Mega Sena. Eu conheço uma pessoa que gasta uma boa parcela da grana dela jogando na Mega Sena, tendo certeza que vai ganhar. Até hoje não ganhou, eu tenho certeza não. Mas probabilisticamente não vai ganhar, entendeu? Então, a Embraer é para mim um exemplo. É um exemplo de sucesso. É um exemplo de sucesso e é algo que começou com o apoio do Estado brasileiro. E chegou um momento que o Estado brasileiro se afastou. E sim, os brasileiros continuaram e nós temos hoje uma empresa competitiva, produzindo produtos na área comercial e produzindo produtos na área militar ou até que podem ser usados comercialmente. Está ali o último, o C-390, um baita avião, entrando no mercado que a Embraer identificou e se desenvolvendo e ficando extremamente competitiva. Como foi lá atrás com o Bandeirante, que era um Jeep, que eram as características do Brasil. E aí, eu falei em conhecimento. E aqui, vamos olhar essa figura. O que caracteriza essas três linhas? Quer dizer, esses três processos em evolução. O que a gente consegue ver? Qual é a certeza? Qual é a linha que acontece? Qual é o elemento que perpassa essas três transformações? Conhecimento. O conhecimento é a base da nossa transformação, da nossa evolução.
O conhecimento, quer dizer, a Embraer é o que é. Por quê? Porque criou conhecimento. Porque criou risco, correu riscos, criou conhecimento, usou esse conhecimento, armazenou o conhecimento, identificou o conhecimento que estava faltando para ela. Como, por exemplo, a Petrobras fez quando disse, nós temos que explorar petróleo. Não tem petróleo aqui, vamos explorar petróleo em águas profundas. Então, nós temos que desenvolver esse conhecimento. Tá? Então, a Embraer, eu quero fazer um avião pressurizado. Como é que eu faço? Vamos desenvolver esse conhecimento. Não acontece nada. Então, esse é um processo que se desenvolve. Tem várias definições de conhecimento. Eu estou no programa de engenharia e gestão do conhecimento. Tá? E também no programa de ciência da informação. O pessoal, às vezes, de ciência da informação diz que conhecimento não existe. É simplesmente informação explicitada. Serei criticado um dia por essa frase. Né? Mas eu gosto de uma definição de conhecimento. Eu gosto da definição do Drucker, que diz que conhecimento é ação, é informação em ação efetiva trazendo um resultado. Eu gosto dessa definição. Por quê? Porque não basta eu ter informação. Eu tenho que transformar essa informação em resultado. É a mesma coisa de criatividade e inovação. Não basta eu ser criativo, eu tenho que ser inovador. Então, esse é um desafio em termos do conhecimento. Mas voltando lá, sempre essa fase, né, não acontece de graça. O conhecimento, ele tem que ser suportado por um processo. Aquilo que eu falei, eu tenho que identificar o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que me falta. Perguntar, faz um teste para ti, está assistindo. Vai lá, qual é o conhecimento? O que tu sabe? O que tu não sabe? Aí vem aquela maldita pergunta que um colega meu sempre fala. O que tu não sabe que não sabe? Essa é um problema. Né? Mas a gente só pode descobrir o que não sabe, tentando aprender alguma coisa, identificando o que não sabe. São as fronteiras. Né? Então, a primeira coisa é identificar o conhecimento que eu tenho, identificar o conhecimento que me falta. Daí eu tenho que criar conhecimento. Né? Eu tenho que armazenar esse conhecimento. Esse conhecimento tem que estar armazenado em algum lugar. Eu tenho que compartilhar esse conhecimento, não vou guardar. Uma grande sacada, a Embraer tem mecanismos de compartilhamento de conhecimento, mecanismos de armazenamento de conhecimento, não só a Embraer, qualquer empresa, qualquer organização, por menor que seja, ela tem isso, ela identifica o que ela não tem, ela cria mais conhecimento, ela armazena esse conhecimento, ela compartilha, a gente aprende com os outros e ela aplica o conhecimento. Não vamos ser um tipo patinhas, a gente vai lá, o conhecimento, vamos botar aqui a informação do conhecimento explícito, que é aquele conjunto de informação que está na biblioteca, se está lá na biblioteca e nem usa, não adianta para nada, a gente tem que usar alguma coisa. A gente ia para a biblioteca, hoje aqui não vai, a gente tem internet, busca lá a informação, né? Processa essa informação, tem um resultado com ela, nós temos o conhecimento. E aí vem uma pergunta que às vezes a gente tem que se fazer. Tá? Uma pergunta ali que vamos fazer uma pergunta que é a seguinte. Tá? Que vem cá, esse cara falou em inteligência artificial. Até agora ele não falou nesse negócio de inteligência artificial. Aí eu vou lá e vem assim, tem 2 processadores. Eu gosto de simplificar as coisas, sabe? Outra crítica, engenheiro é meio bitoladinho, né? Engenheiro sabe aqui assim. Então, e com engenheiro tem 2 tipos de processador. Tem um processador de silício e tem um processador de carbono. O de carbono está aqui, o de silício, vocês estão me vendo com processadores de silício. Tá? Então, o que acontece? Tem lá um cara que não tinha nada que fazer, inventou uma lei. Né? E ele diz que essa lei ali que cara, vai ficar lá se multiplicando, e a nossa cabeça é limitada, a gente vai ficando velho, a gente começa a esquecer as coisas. Tá? Então, uma coisa é certa, e aí também outra discussão. Olha, o processador de silício, ele identifica conhecimento. Nossa cabeça também. Aplicar conhecimento, ele aplica. Armazenar conhecimento, ele armazena. Compartilhar conhecimento, ele compartilha. Agora, criar. Qual é o conhecimento que esse processador de silício cria? O que ele cria? O que eu posso chamar de conhecimento que um processador de silício cria? Lá atrás, quando eu estava pesquisando na área de planejamento de processos, de geração de códigos para máquinas de comando numérico, tinha sistemas variantes e sistemas generativos. Não. O processador de silício tem intuição, ele tem sentimento, ele tem sensação, ele tem isso. Tá? Ele pode simular, mas ele tem.
E daí vem uma pergunta que nós temos que nos fazer. O que nós queremos ser? Nós queremos ser mão de obra, substituíveis. Tem um colega meu que diz, ele chega numa fábrica, começa a dar as palestras dele e diz assim, pessoal, se tu está 6 meses aqui e não fez nada, não mudou nada, troca. Tu vale tanto quanto uma cadeira, ou seja, tu é substituível. Ou nós queremos ser cérebros de obra. E os cérebros de obras implicam na nossa capacidade de criar, de inovar, de ter a criatividade e transformar num resultado. E aí vem um desafio para nós. Nós não vamos ser substituídos pela máquina. Nós temos que interagir com a máquina. Esse é o ponto. Lá atrás, a gente tinha que interagir com pessoas. A gente precisa interagir com pessoas, mas hoje a gente tem que interagir com as máquinas. É fundamental essa capacidade de interagir com a máquina, alavancar o nosso potencial com a máquina. Então nós não vamos ser substituídos pela máquina, nós vamos nos apoiar na máquina. Porque, convenhamos, eu não sei vocês, mas eu sou preguiçoso. Por isso que eu sou mais fofinho. Eu sou preguiçoso. Agora, um colega meu disse que tem lá um negócio que a gente vai, eles põem umas coisas na gente, começa a dar choque e a gente começa a pegar um corpo mais esbelto, entendeu? E mais músculo. Porque daqui a pouco eu não vou conseguir andar de velhinho, a gente perde a musculatura da perna, né? Daí cria um problema. E daí eu fico ali pensando. E, rapidamente, eu fico pensando e me lembrando de 4 historinhas bem rápidas. Minha mãe era dentista. Veio lá da Grécia, dentista, para cá com a cadeirinha dela e a Nossa Senhora dela, né? E daí ela dizia assim, não, o ser humano tem 32 dentes, etc e tal, sempre vai ter emprego para dentista. Aí as malditas das empresas desenvolveram pasta de dente que limpa tudo. O pessoal aprendeu a escovar dente de dente, mas ela já mudou, ela virou ortodentista. Lá na década de 90 ela já era ortodentista, tinha uma associação, foi presidente, os canal. Ela já viu, opa, isso aqui está em transformação, ela correu risco, ela se transformou. Eu tinha uma aluna que fez doutorado, fazer compartilhamento de conhecimento tácito de radiologista. Cara, a gente descobriu que 90%, hoje deve estar mais, da interpretação de imagem a máquina faz e faz mais rápida e mais precisa que o homem. Todos vocês usam o Google para andar pelos lugares, mas tem que saber a outra imagem, desenvolver sistemas de reconhecimento de imagem para ver células cancerígenas. E aí vai. E daí? E daí tem uma frase famosa. Muitas empresas morrem não porque elas fizeram algo errado, mas porque elas ficaram fazendo certo muito a mesma coisa. Então nós temos que transformar, correr riscos. E esse correr riscos nos implica em quê? Em criar valor. E a criação de valor para nós, servidores públicos, ou para quem está nas organizações, implica num senso de utilidade e num senso de resolutividade. Está mal, tá falando. E nós temos que estar constantemente capacitados. E essa capacitação nos dá orgulho, porque a gente está entregando valor. Nós temos que ser avaliados. E se nós temos orgulho, se nós entregamos valor, nós temos empregabilidade, nós temos opções. E esse talvez seja o grande desafio que nós temos que ter. Como que a gente cria opções? Como que a gente se mantém empregável, desafiando? E aí, uma frase do Kazantzakis, que diz assim... Defovamitipota e melefteros. Quer dizer o seguinte, eu não desejo, não espero nada, tá? Eu não tenho medo de nada, eu sou livre. E eu vou lá e crio uma frase. Eu não sou burocrata, eu não estou acomodado, eu corro riscos e eu estou vivo. E esse estar vivo é constantemente ter a consciência da criação de conhecimento. E aí eu digo o seguinte, vamos ter competência, vamos pegar o nosso conhecimento e trazer um resultado. E encerro sempre com viver é preciso, lembra do Fernando Pessoa? Agora, ser competitivo é viver. E nós temos que aprender a mudar as nossas posturas. Se nós, como país, não mudarmos as nossas posturas, a postura do esperar os outros e culpar os outros, e não criarmos, seremos sempre o país do futuro.